encerrar o tempo da palavra da sessão, você dá a palavra da defesa do tempo da memória. Agora são 3 horas e 22 minutos. Boa tarde, doutora Jadna. Primeiro, cumprimento a senhora. É sempre uma grande honra estar aqui nesse plenário do júri. Hoje, nessa prefeitura, representando a Casa da Justiça, não necessariamente o fórum, mas aqui representando a Casa da Justiça, querendo, buscando fazer justiça, como a doutora muito bem faz em seus processos. Tem esse advogado respeito, admiração, endosso muito o comprometimento que tem para com todo o campo belense e a sociedade campo-belense no todo. Ademais, passo com os cumprimentos também à doutora promotora de justiça. Hoje, doutora promotora de justiça, nós estamos aqui em lados antagônicos, né? Temos divergências de ideias, as quais são plenamente normais, são inerentes à nossa profissão, né? Eu, um lado da defesa e Vossa Excelência um lado da acusação. Muito embora divergimos até mesmo nesse ponto, né? Embora eu entenda que é acusação, mas temos aí divergência tão somente de conhecimento. Sabe que desse advogado também tem respeito e admiração pelo trabalho exercido, muito embora antagônico e apreciando sim sempre o que faz pela comunidade campo-belense. Passo também os cumprimentos aos demais serventuários da Justiça que aqui se encontram, Gustavo, assessor do Ministério Público, né, policiais penais que nos quadram aqui, estão lá, inclusive tem que chamar o policial. E policiais penais, enfim, todos os serventuários que aqui se encontram, pois vocês são indispensáveis para o funcionamento da máquina jurídica, do judiciário, de um todo, pois são sim peças fundamentais, são pequenas encaixes que fazem a máquina funcionar e fazem com essa celeridade indispensável muito. Ademais, começando os cumprimentos, passo também aos meus colegas do escritório, Dr. Diego e Dr. Bruno. Dr. Bruno, como sempre, uma pessoa que eu tenho como espelho, né, como profissional, como pessoa, como né? Então tem esse advogado que trabalha com Vossa Excelência também, respeito e admiração. Dr. Diego, então, na mesma esteira, na mesma seara, outro profissional de extremada envergadura, de tamanha admiração, que também tem desse advogado um espelho para um crescimento profissional, pessoal e, sobretudo, espiritual. Né? Saiba que reconheço esse lado de Vossa Excelência e estou aqui hoje muito grato de ter a companhia de vocês ao meu lado no Tribunal das Lágrimas, infelizmente. Precisamos de amigos nesses pontos. Cumprimento também aos demais que estão aqui, familiares ou pessoas que estão aqui conhecendo o processo todo. Quero falar para a família que hoje a justiça será feita, né? Talvez não da forma que queiramos, mas será feita. Eu vou tentar explicar o que é justiça para vocês ao decorrer da sustentação oral que será realizada. Estendo também meu cumprimento ao Valdeci, né? Hoje ele senta-se no famoso banco dos réus, mas o banco dos réus hoje, Valdeci, não é para você, você não merece estar aí. E eu vou demonstrar que você não merece estar aí. Eu vou mostrar para os jurados que você não merece estar aí. Porque eu vou trabalhar com o que tem no processo. E eu vou mostrar que você merece sim ter uma segunda chance, ou talvez ter uma análise diferente daquilo que você, por hora, teria feito. Mas os cumprimentos essenciais, necessários, são os nossos jurados. Então, jurados, falou-se hoje no início da sustentação oral pela doutora Jadna. Então eu sei que agora, no primeiro momento, após almoçar comida boa, né, a gente está até um pouco com sono, então vamos aos poucos, caso queira tomar um café também, né, porque eu sei que não é fácil, depois do almoço, mas vocês são imprescindíveis para a garantia da justiça, pois são vocês que vão decidir hoje, não a vida do Valdeci, mas vão fazer justiça, vão fazer a aplicação da lei. E sabe o que é interessante o Tribunal do Júri? Porque é soberano. Nem mesmo o famoso Alexandre de Moraes vai conseguir mudar a decisão de vocês. Hoje é vocês que decidem. Hoje é o povo que obedece. Tomara que não, né? Tomara que não, né? Tomara que não. Então, assim, teremos sim um veredito, um julgamento. Eu vou tentar me direcionar a vossas excelências com esse jargão. Porque hoje vocês merecem esse respeito e essa responsabilidade que lhes cai
não uma responsabilidade negativa de culpa ou de peso de consciência, depender do voto que venham proferir, mas responsabilidade pelo julgamento que estão fazendo, pois estão julgando a vida de um homem. Não estão julgando se ele vai ficar preso ou não. Porque ficar preso 9 anos, ficar preso 6 anos, aparenta ser muito pouco, né? Para uma pessoa, talvez, que não frequenta um presídio. Nós, como advogados criminalistas, estamos no presídio quase semanalmente e passar uma semana que seja é a pior coisa que existe. Obviamente que é uma forma do Estado ter um controle desse tipo de situação. Partindo dessa premissa, então, que vocês são excelentes e vocês vão, com brilhantismo, fazer uma desenvoltura para o julgamento desse processo, eu vou demonstrar com base no que foi trazido aqui hoje nessas testemunhas, com base no que foi dito na audiência de julgamento, que de fato aconteceu algo divergente entre eu e a doutora promotora. Antes de começar no mérito, tem um ponto que eu sempre tenho que trazer para vocês. Parece que é de praxe das trincheiras da advocacia criminal, as quais a gente trabalha, todo promotor de justiça, em sua sustentação do oral, eles falam que se tivessem dúvida, eles poderiam chegar aqui e pedir absolvição. Que se eles não tivessem certeza, eles fariam isso. Que não sei o que fariam nesse sentido, porque eles não são acusação, eles são fiscais da lei e trabalham para os idosos, para a família e para a criança e adolescente. Aí eu lhes questiono, se é tão certeiro nesse sentido, por que nós temos diariamente, diuturnamente, pessoas absolvidas, réus do qual as qualificadoras são retiradas? Porque se há uma certeza, né, então o Ministério Público denuncia, consequentemente o juiz vai o que acatar a denúncia do Ministério Público, que eles são fiscais da lei, e se eles não têm certeza, eles devem absolver. Essa seria a lógica da instituição. E nosso trabalho seria tão somente procedimental. Espera aí, doutor Rafael, você me permite, você está falando de uma forma tão brilhante, eu fico até acanhado de interromper. Mas é como a excelência falou, na fala da doutora promotora, no tocante a... Eu vou me posso? Pode, falou da fala do promotor do seguinte, não, eu sou promotor de justiça, não sou acusação, e eu poderia ter pedido a absolvição se entendesse que assim seria justo, e a defesa não pode fazer outra coisa. Eu anotei aqui, até que assim, vou dizer ali, justiça versus acusação, que é, não raras vezes, e não é um julgamento moral da senhora, doutora, pensa assim, é a sustentação pelo que a gente vê. Quase todo júri que a gente faz, esse é o discurso. Justiça, eu não posso escolher. Só que, não raras vezes, doutor Rafael, a gente vê o seguinte: modifica o promotor, pede a absolvição de um outro tipo de condenação. Isso é o primeiro ponto. Significa que a justiça depende da concepção de cada um que está aplicando. Mas aonde eu quero dizer que não há essa história de aplicar a justiça, enfim, assim, sensado, sobretudo no dia de hoje. Por que se trata de acusação? Vocês lembram melhor do que eu tenho a memória que está falhando ultimamente. A promotora cansou de sustentar para vocês uma preocupação dela. Qual é? Pena baixa, rapaz. Vocês vão deixar o cara sair daqui hoje? Se vocês reconhecerem desistência voluntária, se vocês reconhecerem que foi lesão corporal, a pena é baixíssima. Não, porque daí vai trabalhar um dia, trabalha 3 dias remindo a pena. A preocupação da doutora promotora, uma das maiores preocupações, era quando que ele ia sair, era quando que era a pena. Mas peraí, doutor, isso não está na legislação? Isso não é justiça? Bom, se você está apto pela justiça, e como eu disse, a concepção de justiça varia de pessoa para pessoa, eu vou dizer o seguinte: na minha concepção foi tentativa de homicídio. Agora, a pena é a lei que vai dizer. É a lei que vai dizer. Quando eu me preocupo, quando o cara vai sair de alvará, se vai sair hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, e a minha preocupação é que a pena seja a mais alta possível, isso é lutar por acusação. Isso é ser acusação por acusação. É acusar por acusar. Isso não é lutar por justiça. Porque a justiça, ela independe se a gente gosta ou não. Foge à nossa vontade. E eu diria, não, eu lutou por justiça na sua concepção de justiça, que seria, não, condene, mas a pena seja o que a lei, o que a justiça aplicar. Mas não, a preocupação maior é com a pena. Esse Silvardo vai sair hoje, meu Deus, me livre, vocês, né,
fazer que ele saia do alvará hoje. Isso é justiça, doutor Rafael? Explica para nós. Definitivamente não é Quero justiça. aprender contigo. Então, e aí tem que se perguntar, doutor Diego, se justiça é condenar. Porque é algo que parece, quando se pega a palavra do Ministério Público, justiça está equivalente à condenação. Se não condenar, não é justiça. Justo? Né? A condenação parece que elas andam junto, lado a lado, para o Ministério Público, e aí a acusação ela vem com essa retórica de condenação e de pena. A pessoa que busca pena alta, ela não busca justiça. A pessoa que quer condenar, ela busca justiça muitas vezes. Então, destoa esse argumento, e eu pedi uma parte na hora do Ministério Público, mas eu tenho que falar. A doutora trouxe ali uma situação que, se acatada a tese dela, a pena seria baixa, seria em torno de 6 anos. Gente, não. Hipoteticamente, no campo das hipóteses, lá num campo muito raso, talvez possa acontecer isso. Porque diminuir 2/3 de uma tentativa pelo juízo em um processo desse, não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí ele trabalha com a doutora Jade, já conhece há muito tempo o trabalho dela, sabe mais ou menos. Obviamente não posso ler o futuro, também caminho, né, e trabalho com base no que nós temos de bagagem jurídica, mas essa pena abstrata que ela trouxe aqui é conveniente para ela para falar para vocês, não, vem comigo, vai ser essa pena. Aí quando for a doutora juíza ler a sentença, vocês vão ver que não vai ser 6 anos, porque não vai ser 6 anos. Caso reconhecido aquilo. Só que o ponto não é ter reconhecimento, porque não vai ser reconhecido. Porque nós precisamos demonstrar para vocês que aquilo que a doutora promotora sustentou aqui não concorda com a realidade, não está adepto à realidade. Doutor Rafael, é o seguinte, muito se falou sobre o papel do jurado. Eu acredito que alguns dos doutores e doutoras, se não é a primeira vez, pode ser algumas vezes que já passaram por esse campo e sabem da responsabilidade. Às vezes a gente se pergunta, quando senta no lugar do jurado, se pergunta qual que é o meu papel. Aqui dentro está dividido o papel de cada pessoa. O papel da magistrada, o papel da promotoria, o papel da defesa, o papel dos familiares, o papel do réu. Mas o papel de vocês não é pensar em que pena ele vai cumprir, de que forma ele vai cumprir a pena. O papel de vocês é analisar os fatos, por isso que é chamada a população para analisar os fatos. Vocês conhecem a comarca de Campo Belo do Sul, conhecem os municípios, conhecem a realidade da região, e é com base nessa situação é que vocês vão julgar o procedimento. É basicamente isso. Então, o que foi narrado para vocês, conforme a ótica da acusação, agora vai ser mostrada a outra face, ou seja, conforme a ótica da defesa. Vocês terão a oportunidade, como jurados, não de analisar que pena vai ter. Isso a doutora magistrada vai fixar a pena e depois todo mundo vai saber. Tenham certeza que hoje a justiça é buscada por ambas as partes. Contudo, a defesa vai trazer a ótica no caso da prova demonstrada. Ou seja, requisito a requisito, elemento a elemento, sobretudo com a prova produzida nos termos da legislação. Então vocês não precisam se preocupar se a pena vai ser 10, 15, 5 anos. Isso vocês não precisam se preocupar. A magistrada vai fixar a pena. É a competência da magistrada. Vocês apenas têm que dizer sim, reconheço, não reconheço. As perguntas que vão ser feitas a vocês são essas. Então a gente vai agora passar a demonstrar o contexto fático, os fatos que aconteceram e dentro disso a nossa tese com as provas que foram produzidas. Nós vamos mostrar até para vossas excelências, senhores juízes, basicamente dois fatos tipificados aqui. E a gente vai relatar o que foi dito até pela promotora, o que foi dito pelas testemunhas. Você só imagine aonde se encaixa. É isso que a gente vai pedir. Se vocês acharem que se encaixa no primeiro fato que a gente vai mostrar, assim aplicarão. Se achar que se encaixa no segundo fato, assim aplicarão. Se achar que não se encaixa em nada do que a gente está falando, que é coisa na nossa cabeça, aí se encaixa no que a promotora está falando. Nós vamos mostrar para vocês que o que a gente está falando aqui tem base, é prova e é o fato real. Rafael. De início, vou ler para vocês o que é a desistência voluntária sobre outro viés. A desistência voluntária ocorre quando a gente inicia a execução de um crime por pretender consumar, porém não o faz por vontade própria. Diferente da tentativa, do qual alega a acusação, porque nela a gente não logra em consumar delito,
matar, por circunstâncias alheias à sua vontade. Primeiro ponto, porém não o faz por vontade própria. Vocês percebem que o Ronaldo, quando estava aqui como testemunha, eu perguntei para ele categoricamente, ele estava no bar, ele era uma das testemunhas oculares, ele viu o que aconteceu. Ele falou, eu estava a essa distância do Agenor, quando eu me virei, Agenor já estava no chão, eu escorrer, eu não vi Valdecir. Então, qual foi a circunstância alheia à vontade do Valdecir, o qual ele poderia ter consumado, que aconteceu se uma pessoa em questão de segundos não o viu? Então, aquela tese inverídica, como tendo inverdades, onde tinha Valdecir, e homem ali, que não está conseguindo nem falar direito, né, que é um homem violento, né, aparentemente, que estava com a arma e falando que era machinho, que ia matar e tentou puxar. Isso é cena de filme. Isso é aquela pessoa que sofre um tipo de lesão, que sofre a lesão, ela está sem querer resguardar os seus direitos, pois é normal, é natural, mas ela quer aumentar porque ela tem que prejudicar outra pessoa de certa forma. Ela tem que falar, meu Deus, eu fui lesionado, eu quero o pior para ela. É assim que acontece, isso é vingança de qualquer pessoa. Se eu lhe dou um tiro hoje, seja qual for o tiro que for, se for no braço ou não, no primeiro momento que chegar na autoridade policial, você vai falar, olha só, ele deu um tiro em mim, mas depois ele saiu correndo. Ele só deu um tiro em mim, ele não quis fazer mais nada. Você não vai falar isso. Você vai falar, não, ele deu um tiro em mim, ele me ameaçou, ele faz isso, ele passa na minha casa. Pode ser que seja verdade em alguns casos, pode, mas nesse caso não é, porque nós temos testemunhas do bar ocular que fala que não existiu isso. E aí a gente acreditava que era um testemunho ocular que estava no bar falando que aconteceu isso. Muito se falou sobre circunstâncias alheias à vontade, mas não pode fazer até esse adendo ao que você está falando. é à vontade. Da assistência voluntária. Importante a gente destacar e delimitar de uma forma que vocês entendam a tentativa e desistência. Vamos lá. Na desistência e na tentativa, eu tenho uma vontade no primeiro momento, que é ser falado de alguém. Essa é a primeira vontade. Na tentativa, o que diz? Que circunstância alheia à minha vontade? Eu só não consegui porque não consegui atingir um meio para aquilo ali. Algo me impediu e eu não poderia concluir aquilo ali. Seja da forma que for. Por exemplo, eu tenho uma faca. Eu estou dando a facada no cara. Enfim, na perna do cara que não alcança em cima. E alguém chega e me empurra e me segura. Se o cara não tivesse me segurado, eu poderia continuar? Poderia. Portanto, isso é uma tentativa. Mas vamos lá. Eu estou dando uma paulada na cabeça do cidadão. Estou dando uma paulada. Aí o cara pega e me dá um chute e eu caio no chão. Cato uma faca. E continuo dando. Aí de repente eu disse, porra, morreu, parou e vou para casa. Ele é socorrido e é salvo. Tentativa? É tentativa. Por que não se consumou? Foi salvo. Por que não se consumou no primeiro? Porque alguém tirou. Então isso é tentativa. O que é desistência voluntária? E tem um pontinho que eu quero explicar para vocês também. Desistência voluntária é o seguinte, é quando algo faz com que eu haja na voluntariedade, sem que algo me impeça daquilo acontecer. Nada me impede de acontecer, de que eu consuma algo. Nada me impede. Aí a doutora disse o seguinte, porque teve a questão, não importa se, inclusive foi citado ali, porque a dona Eloá disse para ele sair. Se a dona Eloá disse para ele sair, não é defesa voluntária. Errado? Eu vou mostrar ali para os jurados o que a dona Eloá falou na audiência. Perfeito. Vai encaixar. Mas antes, doutor Rafael, só para a gente entender. Então, a pergunta que vocês têm que fazer é a seguinte, na cabeça de vocês. Valdecir, se quisesse matar e pudesse matar, poderia? Teria conseguido? Teria conseguido? Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Se ele não teria conseguido, tentativa. O seguinte, se por exemplo, nesse caso que o doutor Diego passou, que é o que a dona Eloá vai explicar, a dona Eloá, ela viu e estava presente lá. E ela vai mencionar exatamente a pergunta que vocês têm que fazer na cabeça de vocês quando forem responder o quesito. Pode soltar. Se ele quisesse, não tinha uma Bota de novo para nós ouvir bem. Se ele quisesse, não tinha uma Se ele quisesse, ele tinha matado. Se quisesse, tinha. Agora eu vou ler uma doutrina aqui para vocês. Esse aí de pé, não tem nada.
especialista só nisso aí. Só fala disso aí, a vida dele é isso aí. E ele tem ele faz um comentário sobre Ele o já é uma artigo. coisa que ele não quis, na verdade, né? Se ele quiser. Opa, posso? Ele faz um comentário sobre o artigo 5º do Código Penal. Ele diz o seguinte: qual é a desistência voluntária da tentativa? Ele diz assim, ó, na desistência voluntária, o agente interrompe o processo de execução inicial. Ele cessa a execução, porque quis interromper. Aí, ó, vamos ver o que está escrito aqui entre aspas. Mesmo que haja sido por medo, remorso ou decepção. Não porque tinha sido impedido por fator externo à sua vontade. Por que ele parou? Segundo a dona Eloá, porque ela pediu para ele sair. Isso é desistência. Aí, vamos ver se eu estou viajando na maionese aqui. Esse autor aqui, muito estudioso, muito mais do que eu, tenho certeza disso, ele não fala por falar. Ele fala e ele traz decisões de cortes, de tribunais, que concordam com ele. Vamos lá. O que diz, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Ele diz assim: se desistiu de consumar o estupro, era no caso de estupro, por a vítima ter prometido não levar o fato ao conhecimento de ninguém, é desistência voluntária. Não é tentativa de estupro. Ué, mas é desistência voluntária porque ele ficou com medo que a vítima contasse. Não é. Não é tentativa, é desistência voluntária. Aí, tem mais. Aí o Tribunal de Justiça do Sergipe diz o seguinte: um caso de roubo, se percebendo o nervosismo da vítima, pediu perdão, desistindo de assaltá-la. Reconhece a desistência voluntária. Algo lhe parece semelhante a Vossa Excelência? Algo lhe parece semelhante? Aí vem a ideia do seguinte: não foi porque travou o cartucho. Vamos lá. Por que a gente perguntou sobre o javali? Se caçava o javali? Porque ele andava com a espingarda do carro. Normal. No conceito de quem caça o javali. Espingarda, aquela de quebrar, sabe, que abre o cano no meio, você coloca um cartucho. Travou o cartucho. Ele poderia simplesmente abrir a espingarda, sacar o cartucho, colocar outro cartucho. Ele foi com um cartucho só? Essa é a primeira pergunta. Tinha mais no bolso? Poderia voltar no carro e botar outro cartucho? Poderia terminar de matar a chute? Porque nada impediria ele de fazer isso. Poderia matar enforcado? Nada impediria ele de fazer isso. Mas a dona Eloá pediu para parar. A própria vítima fala. A própria vítima fala, quando a gente vai colocar o depoimento dela, a própria vítima fala, se ele quisesse, ele poderia ter me matado. E aí vamos voltar só um pouquinho, porque eu preciso contextualizar. Eu perguntei para Vossas Excelências, para os jurados, Vossas Excelências viram, sobre o tema. Na hora eu só quero saber. Isso aqui é o que a vítima fala, tá? Essa é a Na vítima. hora eu só quero saber o senhor viu o cara, cara. Não, porque o vídeo não vou tirar mais, né? O senhor viu? Não pode tirar mais que era só um cartucho. E alguém segurou? Ninguém segurou. Então, se ele conseguisse destravar e atirar, ele podia atirar. Podia matar, botar no cartucho. Aí, se ele quisesse, ele podia conseguir. Então, ele está na cartucho. Viu? Dava na cabeça. E por que na hora, você sabe dizer por que na hora ele não fez isso? Porque na hora ele terminou, então, de pisar em cima, assim, o senhor lembra? A mulher chegou, esse já está bom. A mulher chegou. Aí a gente pensa o seguinte: o que impede ele de consumar? A dona Eloá segura? A dona Eloá empurra? A dona Eloá dá uma paulada? Não, a dona Eloá pede. Isso é voluntariedade. Bom, se alguém está cometendo um ato, por exemplo, som alto. Não sei se vocês têm esse problema aqui, mas vamos supor que eu tem alguém na minha rua com som alto, horrível. Está enchendo o saco, não aguento mais. Eu vou lá e falo o seguinte: amigo, você pode baixar o som? E a pessoa baixa. A pessoa agiu de forma voluntária ou não? Agiu de forma voluntária. De forma voluntária. Agora, se eu pegasse uma arma e fosse lá, abaixa o som, eu vou te matar. Isso não é voluntário. Ele fez coagido. Aqui foi coagido? A dona Eloá ameaçou ele de alguma forma? Não. Simplesmente parou. Outra situação lá, porque ele não conseguiu trocar, era um cartucho só. Um cartucho só. E aí, outra situação, que eu preciso dizer que nós vamos tratar mais ali na frente sobre isso aí. Vamos tratar mais. Então nós já vimos que o fato de ter saído pela dona Eloá ter falado de desvoluntário, quem diz isso não sou eu, os doutrinadores são os tribunais.
Inclusive, mais em breve, eu vou trazer um caso aqui de Campo Belo para vocês. O que as testemunhas falaram de onde é que foi o tiro? Daqui. É uma 12, gente? É um 22. Um falou que era 40 centímetros, 60 centímetros, outros falaram que era um pouquinho mais para trás, mas resumindo, daqui a aqui. Uma 12. O projétil faz assim, se espalha. Tanto é que se espalha que tinha uma latinha furada. Ele se espalha, ele tinha vários projéteis. O cara é caçador de javali. O cara que já tinha antecedente por aí. Não, exato. O produtor disse, não, porque ele sabia. Ele lidava com arma, o cara tinha antecedente, o cara sabia. Espingarda, cano longo, quem sabe disso? Até perguntei policial, quem sabe quem atira? Eu gosto de tiro, eu sei. Quando eu quero acertar um alvo com mais precisão de longa distância, o que eu uso? Cano longo. Dá mais potência e mais precisão. E aí eu pergunto, o que é mais fácil, Bruno? Eu tanto com a espingarda aqui. É mais fácil eu errar ou é mais fácil eu acertar? Uma 12. Uma 12. Então, para eu errar, eu tenho que mirar. Para eu errar, eu tenho que mirar. Porque assim, gente, dessa distância, uma pessoa pode ser cega, pelo amor de Deus, você pode dar na cabeça da pessoa. Quem disse a vítima foi a vítima, ele disse, não, estava na frente do balcão, do ladinho do outro, né? Daqui, ó. Daqui, vocês acham mesmo que o cara que tem a arma, que conhece a arma, que caça javali, vocês acham mesmo que se ele não quisesse, ele tinha estourado a cabeça do cara? Ele estava embriagado também, né, doutor? Como? Ele estava embriagado também, né? Pois é, então daí a questão da embriaguez vale nesse aspecto para dizer que ele não estava com mira. Não estava com mira. E daí fez ele desistir também. Não. Pois é, então daí não dá para ser só como a gente quer, né? Não dá para ser só como a gente quer. O fato de estar embriagado, de qualquer forma, não vai alterar. É de perto, gente, é de perto. É de perto, mesmo que eu esteja bêbado. Para estar bêbado ao ponto de eu não conseguir mirar no peito do cara desse tamanho, Se fosse um revólver aí, a pessoa embriagada, talvez não tivesse tanta firmeza com a mão, Então, mas a arma se segura aqui. Então veja não só. costura mais. Ele estava então tão bêbado ao ponto que não acertou a vítima. Ele acertou a vítima, ele viu a vítima, ele acertou onde ele queria. E ele não prosseguiu, podendo prosseguir, ele podia. E aqui quem está falando não somos nós. Vocês viram? Todas as testemunhas que falaram hoje aqui, que estavam lá, disseram o seguinte: ninguém segurou, Thomas, ninguém segurou. 2, a vítima estava no chão. 3, ele podia prosseguir de qualquer outra forma. Se eu quero matar a pessoa, eu vou dar um jeito. Eu dei um tiro, eu não matei ela, eu quero matar. Só que ele para, porque ninguém fez ele parar, ele para de forma voluntária. E muito além disso, as testemunhas reforçam de todas as formas que ele não deu qualquer outro indicativo que diz, não, peraí, vou ali no carro buscar uma outra arma, eu vou lá buscar um facão, ninguém segurou ele, o que estava a gente impedindo ele? mora no interior, casa de 1 km de distância. O cara que sai de casa, com pretexto, disposto a concluir o homicídio que ele saiu de casa em tese, pronto para fazer. Nada impediria ele naquele momento, ele não precisaria sair de casa sem concluir o homicídio, nada seguraria. As pessoas correram, não ficaram ali. Ficou dando lá, pelo amor de Deus, não faça isso. Lembra da doutrina que eu li para vocês? Com medo, remorso. Isso que aconteceu. Eu pego e vou para casa. Se não, meu amigo, foi e se pega. E outra, era uma mercearia, aquilo ali tinha vidro de bebida. Eu quebro, corto a garganta do cara. Ali tinha faixa, tinha facão, certamente para vender ali. Uma mercearia, se o cara quer, ele vai fazer. Se o cara quer, ele vai fazer. Se a gente partir do princípio, desse princípio, de que ele foi lá pegar a arma porque ele tinha vontade de matar, se a gente partir desse princípio, a gente tem que entender que ele não cumpriu porque não quis. Isso não significa absolvição. Muito ao contrário. Isso significa que ele vai responder. Ah, mas pô, deixou o cara deformado. Vai ter isso aí também. A pena é gravada por causa disso. Deformidade, membro, sentido ou função. Tá ali, no Código Penal, eu vou mostrar para vocês. Agora, se a gente for para a ideia de que ele não quis matar, isso deixa bem claro desde o início que o cara podia acertar. E essa ideia de que até na audiência, se for possível que mostre depois, não vai falar assim, não, me falaram, na verdade assim, ó, dizem, né, eu suponho que a arma tenha travado. Inclusive eu perguntei ali, por fato dele não ter conseguido atirar, ela supõe que a arma tenha travado. Era um cartucho, não vai travar.
Tu pode apertar quantas vezes se for, se é um cartucho não vai Aí ser a mais. espingarda em teste ele tinha bloqueado. Que é o negocinho lá do cartucho, eu acho que mostraram, não sei como é que é. Assim que os outros me contaram, né? Tá. Estão vendo? É, Claro, porque daí começa assim, ó. Você sabe como é que é, né? Eu sou natural de Montijo, cidade mais ou menos do mesmo tamanho daqui. Só para contextualizar, ela fala, foi assim que me contaram, mas antes disso ela também fala a seguinte frase. Exato. É que ela mencionou que ela não viu, ela só ouviu falar isso. Foi eu que falando de informação que outras pessoas falaram pra ela. isso, eu não conheço arma, não vi, né? A primeira vez Tá que eu vendo? vejo, né? E aí surge o E seguinte. sempre que ela fala ali, eu não conheço arma. Eu não conheço arma. Eu ouvi dizer que destravaram e que possivelmente tinha travado a arma. Então, se ela tentou afirmar isso, como ela veio aqui hoje no júri e fala que tinha travado? Se ela ouviu dizer e ela afirma na audiência categoricamente que ela não conhece arma e não entende arma. E por que ela ouviu dizer, Rafael? Porque quando a gente fala 12, o que vem na ideia de vocês? Na maioria das pessoas vem a 12 que você faz aquela de ação, né? Gosta pra fora a bala. A maioria que vem na ideia é isso. E aí tu pensa só, se é um erro, tem que 3 minutos antes? Por aí, não sei, mas deve ser por aí, né? Ah, mas pô, como é que o Arno não matou o outro, né? Tava com uma 12, pô, mas uma 12 o cara matar é fácil, né? Disse que ele botou a arma no peito e não fez. Daí a galera disse, mas se ele queria matar, por que ele não fez? A arma deve ter travado, certamente, porque a 12 travou. Ninguém pensou que a 12 era de um cano. Ninguém pensou que a 12 era de um cartucho. Porque assim, ó, travar a pistola, isso já aconteceu, quando eu vou tirar, às vezes acontece. O que você faz? Dá 2 batidas, quem tem arma sabe, ela gosta pra fora. Imagina uma 12, uma espingarda 12 que você só tem que abrir. Como que vai travar o cartucho? Como? A ponto de você não conseguir tirar. Mas para além disso, pode me chamar de chato, mas o cara está insistindo nisso. O que impediria, faça o desfile de consciência de vocês, o que impediria o Valdeci, vulgo Vargo, né, conhecido assim na comunidade, de terminar de matar o homem? Graças a Deus não fez. O que impediria? Só se for um poder muito grande da Dona Eloá de persuasão. E se for isso? E se for isso, a gente está na desistência voluntária. E aí, se Vossa Excelência reconhecer isso, ele vai ser condenado pela lesão praticada. Isso é justiça? Claro que é. Ele praticou uma lesão corporal, certo, turma? Né? Certo. Que deixou a pessoa debilitada. Isso é uma lesão corporal qualificada, não é? Qualificada, e assim vai responder. Agora, quando a gente busca assim, não, mas veja só. Doutor. Então, e sabe o que é interessante, doutor Diogo, lembrei agora? A pena que a doutora, a acusação colocou ali, é que a pena aproximada dele, se acompanhasse a acusação, seria de 6 anos. A pena de lesão corporal, a qual pode ser classificada, ela varia de 2 a 8 anos. Então daí parece que a gente está pedindo uma pena maior. Exato. Sabe? Fica até estranho. A gente está pedindo para vocês a aplicação da lei. A gente quer, eu gostaria, se vocês comigo, que eu fosse responsabilizado pelos meus atos. Então somente pelo que eu fiz e pratiquei. Não pelo poder exacerbado de outras situações alheias à minha vontade. A nossa demonstração aqui é sobre requisitos, é sobre jurisprudência e questões que estão envolvidas na existência voluntária. Doutor Rafael, quando iniciou a fala, disse: estamos aqui não somente na prefeitura, não somente na Câmara dos Vereadores, mas na Casa da Justiça. Então nós fomos e buscamos algumas decisões que aqui, neste plenário, foram tomadas por jurados, igual vocês. Com insurgência do Ministério Público. Veja-se que muito se falou que ninguém pode modificar a decisão de vocês, e assim será, decisão soberana de Vossa Excelência. O que vocês decidirem, em tese, ninguém vai modificar. Veja-se que um caso que ocorreu aqui, na comarca de Campo Belo do Sul, julgado pelo plenário do júri, por jurados, em um caso, aonde entenderam que o rapaz que estava tentando esfaquear a pessoa que estava no chão desferiu vários golpes de faca. As pessoas tiraram ele de cima, ele com a faca, as outras pessoas não tinham faca. Ele disse: não, é o seguinte, eu não vou prosseguir, porque eu entendo que eu posso, se eu quiser ir com a faca eu vou para cima, mas eu não vou. Veja-se que tiraram ele de cima,
A gente vai mostrar o contexto do processo. Tiraram o réu de cima da vítima, outras pessoas, e ele, munido da faca, disse o seguinte: não vou prosseguir. Ele podia cortar todo mundo e matar. E terminar o meu estado. Veja-se que este plenário entendeu por Aqui. desclassificar para o crime de lesões corporais, naquele caso, leves. Aqui não. Aqui provavelmente vai ser grave e gravíssima. A pena vai ser diferente. Mas isso não quer dizer que não possa ser desclassificado. E outra, o Ministério Público, nesse caso aqui de Campo Belo, na sua época, não era a doutora promotora, era um outro promotor, e disse: não, eu não concordo com os jurados fizeram. Seguinte, vou recorrer para o tribunal. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Florianópolis, o que disse? Estão certos jurados. Olha lá. Pedido de novo julgamento, impossibilidade, princípio da soberania dos vereditos, acolhimento da tese da defesa. É isso que consta. Nesse caso, ainda é mais difícil de entender desses voluntários do que esse, porque ali o cara tinha uma faca. Aqui o cara simplesmente parou. E claro que a gente assusta no primeiro momento, vê a imagem e pensa: meu Deus, que absurdo, né? Precisamos dar uma pena maior porque foi um tiro. Não muda. Não muda. Não muda o fato de ser uma desistência voluntária. E aí o medo é que a pena seja baixa, e daí? A questão é justiça, gente, a questão não é pena. Agora tem muita polêmica, né, com o que aconteceu lá em Brasília. Vocês devem ter lembrado lá no início do ano passado. Aí tem traficante de organização criminosa que é solto pela Suprema Corte. Aí tem uma senhora que entrou no Congresso Nacional, pega 17, 18 anos de pena. Quem pediu a pena para essa senhora? A defesa não foi, doutor Bruno. Tenho certeza que não foi. E aí dizendo o seguinte: será? Estou supondo, tá? Será que o argumento foi o seguinte: não, que veja só quem entrou no Congresso Nacional, uma senhora de 75 anos. Mas olha que absurdo! A pena mínima para ser justa é 17, 18 anos. Entendesse? Vocês entendem que questão de pena não é base para a justiça? Base para a justiça é fato. É fato. É olhar o fato e ver: pô, onde é que vai se encaixar isso aqui? Eu gosto ou não. O juiz, juíza, quando vão julgar, eles não se importam se foram com a cara do réu, se deixaram ir da cara do réu, se o réu era magro, se era gordo, se era alto, se era baixo, se era branco, se era negro, se era homem, se era mulher. Eles vão estritamente no que diz a lei. E é isso que eu penso com excelências. Olha os fatos. Se vocês entenderem que o único motivo de o Valdeci não ter consumado aquele crime é porque a Dona Eloá pediu, que é desistência voluntária. É desistência voluntária. Porque os dois caminhos levam para um lugar só, lesão corporal gravíssima. Doutor Diego, o doutor Bruno está falando sobre a jurisprudência, só para vocês terem um pouco de consciência de qual foi o caso no qual de fato foi desclassificado pela lesão corporal. Eu vou ler para vocês aqui um minutinho. Está escrito no caderno policial que 29 de julho, enfim, a data ali, encontrou-se na via pública, fulano, e com nítido ânimos necante, ou seja, vontade de matar, partiu para cima da vítima e desferiu-lhe um soco, colocando-a no chão. Sendo que em ato contínuo sacou uma faca ou canivete que trazia consigo e indeferiu inúmeros golpes contra Leandro, atingindo-lhe a face, o antebraço esquerdo, a mão esquerda, a coxa direita, o ombro esquerdo, causando lesões corporais, descrito no laudo policial. Não há dúvidas que o denunciado agiu com o intuito de ceifar a vida da vítima, tanto que assim o declarou perante a autoridade policial e desferiu pontaços contra Leandro, conforme depoimento de testemunhas presenciais. Esse foi o discurso que o Ministério Público manteve. Muito embora esse discurso realizado pelo Ministério Público no seu recurso contrariando o que o veredito dos jurados aqui nesse plenário acataram, foi negado pelos embargadores de Florianópolis, motivo pelo qual, calcado na jurisprudência, calcado pela lei, calcado por tudo que mostramos, a desistência voluntária se vale aqui nesse processo. E ele fala muito sobre desistência voluntária, para mim parece que ela sai da tecnicidade. Ela é um tipo penal, ela está presente no artigo 15 do Código Penal. Ela é um instituto de aplicação da lei penal, ela serve para isso. Tanto é que, veja-se que no caso ali que estava sendo julgado, a denúncia ainda prossegue dizendo o seguinte, e essa parte é bem importante, diz o seguinte: constatou-se, ademais, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que houve intervenção de terceiros, permitindo que a vítima se desvencilhasse dos golpes e fugisse. Nesse caso, não. No caso que vocês estão julgando hoje,
Ninguém pediu, ninguém segurou o Wagner, ninguém jogou ele para fora. Ali ela conseguiu se desvencilhar, né? Ali, nesse caso aqui, o homem estava deitado no chão vulnerável, né? Isso, e facada. E as facadas. Aqui a vítima estava vulnerável, o Valdeci podia fazer o que quisesse, mano. Podia pisar, podia colocar. Ninguém segurava. O Domeló também não ia segurar, o homem estava com a arma na mão, não ia. Podia ter ido lá no carro, pegado outro cartucho, partindo da ideia de que ele não tinha outros, né? Se tivesse no bolso, melhor ainda, na concepção para quem queria consumar um homicídio, tira, coloca, ou vai lá no carro e pega. Por que eu estou dizendo e vai no carro e pega? Porque na minha concepção só tinha um. Por isso que não dispara. Por isso que a ideia é que ele não conseguiu, travou a arma, não conseguiu tirar o cartucho, porque na minha concepção só tinha um. Porque senão qual é a coisa que nós iríamos fazer se nós fôssemos um homicida? Vamos lá, vamos usar o raciocínio lógico. E, disparei em alguém, vi que não matei. Por mais que eu tenha disparado daqui, vi que não matei. Podia ter mirado no peito, na cabeça, na barriga? Podia. Mas não, mirei no braço, tudo bem. Não matei, quero matar. Eu sei que a minha arma só tem um cartucho. O que eu faço? Eu abro, estralo, abro ela, pego outro cartucho, coloco, puxo o gatilho. Eu faço isso. Por que ele não fez isso? Porque por mais que essa ideia de que ele travou o cartucho, isso não impediria ele de abrir a arma. Não impediria. Se uma pistola basta tu dar um tranco, uma espingarda é só você abrir no meio. É só você abrir no meio. Entendeu? E aí até usar a ideia de porque vão vitimizar o Valdeci aqui, gente. Não por nada, mas assim, na fase judicial, a gente até pediu para ele ficar em silêncio porque ele simplesmente não consegue falar. Não consegue. Vocês pensem bem, quando a gente solicitou a ele se responder só para nós, vocês viram a dificuldade dele de responder para nós. Que ele conhece, que ele confia. Você imagina o nervosismo do rapaz respondendo para a doutora juíza e para a doutora promotora. Não sai absolutamente nada. Porque de fato, gente, vocês acham mesmo que ele estava fingindo isso aqui? Vocês acham mesmo que o Valdeci estava fingindo isso? É isso. E aí nós temos até a doutora disse, mas ele errou o tiro porque ele estava embriagado. Se o cara está embriagado, o cara está doidão, por assim dizer, por que ele não consuma? É isso que não fecha. Por que ele não consuma? Se ele está com raiva, com cólera, com frenesi do momento, por que ele não consuma? Porque ele desistiu. E aí se foi por intervenção divina, se foi pela intervenção de Dona Eloá, pouco importa. Pouco importa. Nada impediria ele, eu estou repetindo, eu sei, mas é que para ficar bem claro. Você só avaliem o caso que eu li para vocês, está aqui, o caso que trouxe desta comarca aqui, julgado neste plenário aqui, basicamente um caso muito pior do que o Valdeci, era de uma vítima que conseguiu se soltar do agressor. Os jurados entenderam que era desistência voluntária, o Ministério Público disse que não, que eles estavam lutando por justiça e queriam anular o júri, o tribunal disse não vai anular nada. Não vai anular nada. Os jurados acataram, está correto e vai manter. E nesse caso, vai além. Que mesmo estando a vítima no chão, deitada, sem conseguir se defender, ele não consumou o ato dele. Seja porque desistiu da vontade inicial, seja porque a vontade inicial nunca foi matar. Isso independe. Se ele tinha vontade de matar, em algum momento ele desistiu porque não se consumou. E se ele não tinha vontade de matar, nunca se consumaria, porque essa nunca era a vontade dele. Porque ele foi franco em dizer, mesmo com toda a dificuldade, não matei porque não sou bandido. Não matei porque não sou bandido. Doutor Rafael e doutor Bruno, Vossa Excelências querem apresentar os slides? Eu vou socorrer nesse exato momento que fazendo o cara no chão. Só se recorda. Eu não preciso estar com a arma em cima do seu Não, eu não recordo isso aí. Só repito? Eu não sabia do carinho que eu fiz, eu estou com isso. Eu fiz a minha parte aqui, mas o cara se quiser repetir alguma coisa, eu vou repetir. Tem que juntar as coisas. Percebam que Ronaldo, na fase da audiência do julgamento anterior a isso, ele já falava que não tem como ele mudar o que foi que ele viu e foi o que ele aconteceu. Não teve ninguém segurando a arma contra o peito, ele não viu o Valdeci, ele estava no bar, ele estava próximo da Agenor,
Após isso, quando ele olhou, o Valdecir já não estava no bar. Não teve pedido, eu lá pedindo para que ele não estivesse lá, e simplesmente ele deu o tiro e saiu correndo. Foi isso que aconteceu. Caso não saísse correndo, o Ronaldo teria visto. E o Ronaldo não é amigo, parente, nada, sabe? A única testemunha que era aqui, até então, bem parente, era o Célio, que namora da cunhada ali, que é cunhado do Valdecir, porque namora a irmã dele. Esse é o contexto aqui. O Ronaldo não tem por que vir aqui cometer um crime de falso testemunho na frente da juíza, na frente dos jurados dessa situação, e na frente de toda a comunidade campobelense, para trazer uma mentira para vocês. Ele fez em questão de segundos, e ele repetiu em juízo, e veio aqui e falou a mesma coisa. E eu acho interessante também, porque aqui é um grupo diferente, mas a doutora promotora, ela usou toda a argumentação dela de acordo com o inquérito policial. Se fosse em outro rito, que não no tribunal do júri, não se pode condenar ninguém com base nas provas do inquérito policial. Só com base nas provas do inquérito policial. Tem que ter a prova repetida em juízo na frente da juíza. Aqui, nesse caso, Ronaldo, nós temos a prova judicializada, conforme vocês estão vendo o Ronaldo falando. Aí estamos aqui novamente do júri, judicializando a prova, e mesmo assim, fala-se que tinha, assim, o Valdecir apontando a arma para Agenor e que ele aconteceu com aquela situação, aquela questão de clemência, e por isso ele não o atirou e consumou o ato. Isso não aconteceu. A desistência foi voluntária. Ele poderia conseguir os atos atentatórios da vida, e hoje, pela graça de Deus, Agenor não foi conhecer Deus ou Satanás, não sabemos, né? Não foi conhecer. Porque aquela cruz que hoje está ali, aquela lá diz respeito à justiça divina. E aquela nunca falha. Aquela nunca falha. Aquela vai estar sempre para todos nós. Então, hoje, quando eu peço para que vocês façam a justiça, é que, depois de demonstrado tudo que eu estou falando aqui para vocês, tem como falar que ele foi uma tentativa, que teve uma circunstância alheia à vontade dele, uma circunstância alheia à vontade dele. Alguém o segurou? Não, a vítima falou que ninguém o segurou. Alguém do bar falou, saia daqui? Não, ninguém falou, porque ou saiu correndo ou quando olhou já não estava mais no bar. Dona Elá falou isso sim, mas daí com a testemunha fala que não viu nada disso, porque na hora olhou para a vítima estava no chão, não tinha ninguém lá. Na hora, porque você escuta um tiro num bar, você não vai demorar 2 minutos para olhar, ver a situação e concordar. Ele foi categórico. Eu perguntei, falei, estava aqui, olhei para vocês, falei, então você afirma que você olhou na hora e não tinha o Valdecir ali? Afirmo. Você afirma que estava próximo? Afirmo. Você afirma que foi questão de segundos? Afirmo. E aí, como é que fica essa situação? Ninguém vai acreditar. Aqui nos autos está demonstrando tudo isso. Então, quando eu peço sua desistência voluntária, é para que ele seja responsabilizado pelo que ele fez. E existe uma consequência no voto de vocês. O voto de vocês vai decidir exatamente o que a doutora magistrada vai fixar na sentença. Se vocês reconhecerem, houve sim a desistência voluntária, quando for perguntado se houve tentativa e vocês disserem não, não houve tentativa, houve desistência voluntária, automaticamente a juíza vai dosar a pena, vai verificar o tipo penal. No nosso entendimento, o crime em que em tese seria configurado seria o crime de lesão corporal na sua natureza gravíssima. Porque em tese, segundo o laudo pericial que foi confeccionado, a lesão que nele permaneceu é permanente. Ele ficou inválido desse lado. Esse lado do braço, conforme o laudo pericial, conforme vocês puderam verificar quando ele veio dar o depoimento dele aqui, ele teve uma deformidade permanente numa função, num membro, ou seja, no braço esquerdo. Isso vai conduzir com que na desistência voluntária, o caminho que ele percorreu vai ser punido. Ou seja, não tem como punir ele por um homicídio na forma tentada se nem perto de consumar, ou muito menos queria cometer o crime de homicídio. E quando as excelências fazem isso, as excelências jogam o processo para a mão da juíza julgar a questão da lesão. Estilo da mão de vocês. Vocês estão dizendo, não foi homicídio, não é competência nossa. E tem a possibilidade, ele vai ter todas as agravantes, vai ter as atenuantes, a pena máxima pode chegar a 8 anos. Então, se é de falar-se de pena, a pena pode ir muito além. Então, a situação não é nem de pena, mas é da conduta que foi. Isso vai se amoldar.
exatamente nos termos do artigo 129. Quem vai julgar, vocês vão decidir, mas quem vai fazer a dosimetria, quem vai fixar a pena, quem vai fazer a sentença será a juiz. Então vocês agora estão prontos para ter os fatos, têm a definição jurídica, entenderam a situação, viram com essa ótica, peço que reflitam sobre esse ponto. Esse ponto é muito importante. E não tenham, e aqui é importante, não tenham dúvida. O doutor Diego vai falar um pouquinho desse ponto. Excelências, vocês juízes e juízes da causa. Se vocês tiverem certeza que foi da forma que falou, você já tem o resultado. Se não tiverem certeza que se foi da forma que a doutora promotora falou, também já tem uma resposta. Diante dos dois fatos, é possível que não se tenha certeza do que aconteceu. Se ele de fato, bom, a gente não estava lá, então, será que ele de fato desistiu? Será que ele de fato não queria matar? Bom, eu vou fazer uma dinâmica com Vossas Excelências muito interessante. Isso aqui é uma balinha. Conhecem, né? Bala aqui. Não duvidar, pode pedir que eu dou para Vossas Excelências. Qualquer um que eu oferecer essa bala, são 50 unidades dentro do pote. Qualquer um que oferecer, certamente aceitaria. Né? Se tivesse que aceitar a bala, se eles fossem obrigados a consumir uma bala, eu dissesse, peguem uma bala, vocês aceitariam. Correto? Correto. Vejam só. Agora eu tenho aqui chumbinho, que é veneno de rato. Vou colocar dentro do copo. Esse aqui pode colocar dentro dessa coisa. Vocês não têm dúvida que é chumbinho, né? Tem uma bala aqui. Está misturado com chumbinho. Agora eu vou pegar essa bala, inclusive suja de chumbinho. Vou colocar aqui dentro. 50 balas tem chance de uma ser envenenada. Você abriria e pegaria uma. Mas tem 49%, quer dizer, tem 49 chances de você não comer a bala envenenada. E você tem que escolher uma bala. Você escolheria a bala? Mesmo sabendo que de 50 apenas uma está envenenada? Veja só que a chance de você ter uma bala que não está envenenada é muito maior. Mas mesmo assim, a gente não se arrisca. Por que a gente não se arrisca? Mesmo a chance sendo pequena. Por que a gente não se arrisca em pegar a bala? Porque por mais que a chance seja extremamente pequena de você pegar uma bala envenenada, ainda assim pode acontecer. E se acontecer, é a vida da gente. A nossa vida, ela não pode ser colocada em risco, ainda que sejam pequeníssimas chances. Liberdade, vida. A pena, se condenado, como a promotora quer, 18 anos. Liberdade é vida. Uma pessoa sem liberdade é uma pessoa que não vive. Não raras vezes a gente verifica casos de tentativa de suicídio dentro dos presídios. Por quê? Porque se eu não tenho liberdade, não tenho por que viver. Se a gente não arriscaria a vida da gente uma mínima chance por causa de uma bala, por que a gente vai arriscar daí? Por quê? Quando eu trago isso aqui para Vossa Excelência, essa dinâmica, é justamente para mostrar a importância e por que a lei fala que na dúvida se decide em favor do réu. Essa dinâmica é simplesmente para demonstrar que nós, na dúvida, ainda que seja 0,1%, não nos arriscamos. Na decisão de um processo, é isso que a gente perde. Se ela for 0,01%, não se arrisquem. Não se arrisquem. Se vocês não fariam para a vida de vocês, não façam para a vida dele. O Rafael colocou a citação bíblica em Mateus 7. Diz: não julguem para que vós não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Isso não serve só para vocês, serve para todo mundo.
julguem com a régua que vocês usariam para medir a vida de vocês. Se vocês fossem comer esta bala aqui, na dúvida podem comer. Agora, se vocês não comeriam de jeito nenhum, sabem o que fazer. Sorvete. Tem que vocês é isso. Tem mais um tempinho. Vou jogar fora isso aqui com cuidado. Esse aqui também. Porém, a gente não vai utilizar o restante do tempo, só agradecer por vossas excelências, pela atenção que deram a nós, pelo dia que vocês fizeram vir aqui hoje, para divulgar a vida desse homem. E quando forem voltar, lembrem desse julgado, lembrem do que a gente falou. Agradeço mais uma vez. Se a promotora voltar para a reta, nós também temos que voltar. Senão a gente encerra por aqui e fica mais uma vez o nosso muitíssimo obrigado. Excelência, a gente abdica do tempo